Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta quarta-feira, 33ª semana do tempo comum. Comecemos o nosso dia alegre, positivos, na presença de Deus que é alegria, na presença de Deus que é vida. Afastemos de nós todo o pensamento negativo, afastemos de nós todos aqueles que nos trazem ideias ou energias positivas. Estejamos na presença de Deus, que é positivo, é alegria, é paz. E assim possa transcorrer todo este dia na presença da paz, da alegria, do amor que é Deus. O evangelho que hoje nos é dado é Lucas capítulo 19, versículo 11 ao 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estavam perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei, e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus co-cidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebei também tu o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas moedas, as 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebe o que não destes e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou o homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o texto, esta pequena grande parábola, nos mostra muitas coisas, muitos ensinamentos, os quais somos chamados a ver aqueles que mais se destacam. O texto coloca Jesus nas proximidades de Jerusalém. E à medida que Jesus se aproxima da Jerusalém geográfica,
Pensavam os seus discípulos que assim também estava se aproximando o reino de Deus. E Jesus chama a atenção justamente desta ideia, dizendo que esta ideia é mal contada. E aí justamente ele usa esta parábola para dar a resposta aos seus discípulos. Jesus está dizendo com esta parábola que o fato da sua ida ao encontro de Deus, ou o fato da sua proximidade de Jerusalém, não significa dizer da brevidade ou da aproximação do reino de Deus definitivo. Diz ele com isto, ainda existe um grande tempo. Um tempo entre a ida do Filho de Deus para a nossa ida. E aí ele usa esta parábola contando esta viagem desse patrão. O patrão que vai receber esta coroa e deixa as 100 moedas para serem cuidadas pelos seus servos. Ou seja, no intervalo entre a ida e a volta desse patrão, os servos precisam usar a inteligência, usar a expertise para fazer lucrar ou para fazer multiplicar essas moedas, esses bens. Ou seja, o Filho de Deus, digamos assim, ele já está no reino dos céus. Ele já ressuscitou. Nós estamos aguardando a sua vinda, a sua segunda vinda. Entre a ida de Jesus e a sua volta na segunda vinda de Jesus, é preciso que nós usemos este tempo para fazer lucrar, multiplicar os bens que ele nos deu. E Paulo diz que os bens que Deus nos deu, ele está em um depósito de argila, de barro, que deve ser cuidado com muito zelo, porque é muito sensível. Se cair, ele se quebra. Devemos fazer com que as graças que Deus nos concede sejam bem usadas, para assim, quando ele vir ao nosso encontro, tenhamos o que apresentar. E não sejamos como esse último empregado que não tem o que apresentar, mas pelo contrário, apresenta somente aquilo que Deus deu, porque diz que teve medo de Deus. E Jesus, justamente por isso, por esta mal compreensão de quem é Deus, este será retirado, até mesmo aquilo que tem. Quando nós não fazemos multiplicar ou não fazemos crescer o reino de Deus, é como se estivéssemos atrasando o reino de Deus. E se estamos atrasando o reino de Deus, não servimos para ele. Por isso, a quem tem será dado ainda mais, e a quem não tem será tirado até o que tem. Está dizendo Jesus, se eu tenho, mas não faço isto se multiplicar, não dou vida a esta graça que Deus me deu, eu estou, portanto, impedindo, enterrando o reino de Deus. Portanto, não sirvo para administrar os bens divinos, bens de Deus. Se Deus me deu os dons, é para que estes dons sejam postos a serviço dos outros, dos meus irmãos, da igreja, do mundo. Não sejamos alguém, não seja você alguém que impeça o reino de Deus crescer. A este, Jesus dirá, afastai-vos de mim, maldito, porque nós não servimos para o seu reino. Sejamos, portanto, do time daqueles que faz crescer o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.